Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar, quarto bimestre, sétimo ano A, semana do dia 19 até o dia 23 de outubro. Escrevam aí no caderno, quarto bimestre. Nós vamos trabalhar com os números racionais. A definição de números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Então, vocês vão vê-los muito escritos na forma decimal, que é o número com vírgula, esse aqui, decimal, e fracionário. Só que todo número que é racional, ele pode ser escrito na forma fracionária, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma reta numérica. Eu coloquei o zero no meio. Vocês lembram que a reta é infinita, ela cresce para a direita e para a esquerda. Para o lado direito do zero, ela é positiva, não esqueçam, E para o lado esquerdo vai ser negativa. Então, eu deixei para completar a reta com vocês. Então, eu vou pôr aqui, sempre começa do lado do zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vejo o caderno de aluno escrito 5 aqui, 4, sempre crescendo. Para o lado esquerdo vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, até onde coube, ok? Qual que é essa primeira atividade que eu vou fazer agora? Eu quero escrever, escreva os números abaixo na reta numérica corretamente. Então, nós vamos escrever todos esses números, nós vamos localizá-los na reta numérica. Porque eles não são números inteiros como esses. Eles são números decimais ou fracionários. Então, eu vou começar representando esse primeiro aqui, o 0,25. Ele é positivo, então ele está depois, ele está à direita do zero. Então, ele está entre o 0 e o 1. Como ele é muito pequenininho, quem que vai estar aqui no meio? É o 0,5. Então, o que a gente tem que lembrar? Se eu vou escrever 0,5 e o 0,25, será que o 0,25 é maior que o 0,5? Não, porque para eu ter certeza, eu devo igualar as casas. Então, se eu coloco um zero aqui, o 0,5 nada mais é que 0,50. Então, se o 0,5 estaria aqui no meio, o 0,25 vai estar mais aqui no meio. Então, eu vou escrever aqui pequenininho assim, ok? Então, vamos continuar. 1,4. Ele também é um número positivo, então ele estará à direita. Então, ele é maior que o 1, menor que o 2. O 1,5 estaria bem aqui no meio, então eu vou pôr 1,4 mais aqui. Um pouquinho antes, não precisa ser perfeito, é aproximado. 1 sobre 4. Eu acho que o 1 sobre 4 está junto com o 1,4. Não, de jeito nenhum. Como que eu vou colocar um número fracionário na reta? Eu preciso saber exatamente o lugar dele, eu preciso saber quanto que ele vale. Quanto vale 1/4, professora? Bom, fração é divisão. Então, isso aqui, é uma divisão. Para eu saber exatamente quanto esse 1/4 vale, eu vou fazer o 1 dividido pelo 4. Professora, não dá para fazer essa divisão. Então, a gente coloca 0, acrescenta um zero aqui. E vamos fazer a divisão. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Sobra 2. Não, acabou a conta. O que eu posso fazer? Acrescentar outro zero aqui. Não precisa pôr vírgula, já tem. E continua a divisão. Aí eu vou fazer o quê? 5 vezes o 4, 20. Pronto. Olha que interessante. Quer dizer, então, que o 1 sobre 4, 1/4, é igual a 0,25. E eu já tinha o 0,25 aqui. Quer dizer que eles representam o mesmo valor. Então, eu posso colocar o 1/4 junto com esse 0,25. Eu vou até escrever ele aqui, assim, 1/4. Porque eles representam o mesmo valor. Eles são iguais, eles equivalem, né? Eles representam a mesma quantidade. 1/4, 0,25.
Quer dizer, então, que 1/4 de R$1 é 25 centavos. Tá vendo que legal? Então, como que eu transformo uma divisão em decimal? Uma fração em decimal? Fazendo a conta de dividir. Não pode ter preguiça, dá para fazer a continha. Eu fiz rapidinho aqui, então vamos para o próximo. 2/5. A mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar outro papelzinho, vou escrever, só que ele é negativo, então estará para o lado esquerdo. Então, eu vou fazer aqui, ó, menos 2/5. Então, primeiro eu divido, depois eu coloco o sinal, ó, 2 dividido por 5. Não dá para dividir, eu coloco 0, acrescento 0. Aí eu faço 4 vezes 5 dá 20. Beleza, acabou a conta. Quer dizer, então, que esse 0,2/5, ele vale menos 0,4, porque ele é negativo. Então, eu vou colocar ele aqui para o lado esquerdo. Então, eu vou colocar ele aqui pertinho do meio, ó. Porque aqui seria o 0,5, então eu vou colocar ele aqui. Só que eu vou escrever na forma de fração, tá? Ó, menos 2/5. Porque eu acabei de descobrir que ele vale 0,4 e aqui eu vou pôr o 0,25. Quem que é maior? O 1/4, né? Porque ele é positivo, ele é maior que o negativo. Menos 1/7. Esse não precisa dividir, já tá na forma decimal. Então, vou escrevê-lo, vou mudar de cor agora. Esse menos 1,7 vai estar aqui para o lado negativo. Ele está entre o menos 1 e o menos 2. Quase chegando aqui no menos 2, tá? Ó, menos 1,7. 7,3, positivo para o lado direito, ele tá depois do 7, mas antes da metade, porque no meio, que é o 7,5, então ele tá um pouquinho antes, vou pôr ele aqui, ó, 7,3. Menos 8,1, não se engane, ó, ele é negativo, então ele tá para a esquerda. Aqui, ó, depois do 8, porque aqui é 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, até chegar no 7,9, 8. Então, 8,1 tá bem pertinho, ó, vou pôr ele aqui, menos 8,1, pertinho do 8, tô quase acabando. Aí, eu tenho aqui, ó, 4/5, eu tenho outra fração, vou pegar outro papelzinho para eu fazer a conta, então, vou pegar outra cor também. 4/5, professora, então eu vou ter que fazer 4 dividido por 5. Aí eu vou ter que colocar 0,0. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. 0,8. Então, ele é positivo. Então, aonde está o 0,8? Chegando perto do 1. Então, eu vou pôr aqui, ó, tá vendo? Eu vou pôr assim, 4/5. Menos 3/7. Então, vamos lá, pegar outro papelzinho. Ah, vou fazer aqui atrás, ó. Menos 3/7. Então, eu vou escrever aqui. Menos 3/7. Então, eu vou fazer assim. 3 dividido por 7. Também não dá para dividir. 0,0. Aí, a gente vai dividindo aqui. Eu vou ter na tabuada do 7. 4 vezes 7, 28. Sobra 2. Aí, eu vou acrescentar mais outro 0. O que eu percebo? Eu percebo que eu vou ter que agora pensar 20 dividido por 7, 3 vezes 7, 21. 2 vezes 7, 14. Sobra 6. Vou colocar de novo um 0. Aí eu penso 7 vezes 7, 49. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 7, 56. Sobra 4. O que tá acontecendo aqui, ó? 40, lá na tabuada do 7 não tem 40, então 5 vezes 7, 35. É uma conta que parece que não tem fim, tá vendo? Vai ficar fazendo essa conta e não vai acabar. Então, a gente vai colocar esse menos 3/7, nós vamos aproximar o valor. Então, nós vamos escrever menos 0,42, ó, aproximado, tá? Então, ele vai ficar perto do menos 0,5, tá? Então, vamos rever aqui. Olha o 2/5, não era 0,4 exatamente? Esse é um pouquinho mais. Então, eu vou ter que escrever o menos 3/7 um pouquinho depois desse daqui. Porque ele é um pouquinho maior, né? Ó, deixa eu achar a conta do 0,4 aqui.
Tá vendo? Ele deu exatamente 0,4 e esse menos 0,42. Então, ele tá um pouquinho depois, ó. Aí, eu vou pôr ele aqui um pouquinho depois, menos 3 sobre 7, tá? Menos 3 sobre 7. E, por último, aqui eu vou pôr esse 0,4. Esse 0,4, então, ele é positivo, já tá escrito aqui na forma decimal, e ele vai estar bem perto aqui do 0,5 que eu coloquei de laranja, seria o meio. Então, vou pôr ele de rosa para não confundir. Vou colocar então 0,4 um pouquinho aqui assim, ó. Pode até fazer uma setinha e escrever, porque ele tá quase perto do meio. Ô, professora, a senhora explicou como que transforma a fração em número decimal. E como que eu transformo então um número decimal em fração? Eu vou fazer com 0,4 para vocês, tá? Vou pegar um outro papelzinho aqui. É possível? Sim. Se eu quisesse transformar esse 0,4 em fração, eu ia escrever esse número na forma de fração. Você escreve o número sem vírgula, assim, só o 4 e sem o 0. Como ele tem uma casa após a vírgula, ele é um número decimal, então ele fica sobre 10. Ó, se fosse 0,04, eu escreveria o 4. Aí ele tem duas casas após a vírgula. Esse número, a gente lê 4 centésimos, então ele seria sobre 100. Tá vendo? Aí eu posso simplificar, né? Então eu já escrevi esse número decimal na forma de fração. Só que ele é possível ser simplificado. Então, se eu fosse simplificar esse número, eu posso simplificar por 2. É um número par, né? Quando eu simplifico fração, tem que ser pelo mesmo número na parte superior e na parte inferior da fração, numerador e denominador. Então, 4 dividido por 2 dá 2 e 10 dividido por 2 dá 5. Quer dizer, então, que a fração 2/5 é igual a 4 décimos, que é igual a 0,4. Que eu posso ler 4 décimos. Eu leio esse número aqui, 4 décimos, 4 centésimos. E se eu fosse simplificar essa outra fração aqui, ó, posso simplificar por 4, ó. Vou simplificar por 4. 4 dividido por 4 dá 1 e 100 dividido por 4 vai dar 25. Tá vendo? Que belezinha que é? Então, é um exercício bem simples, escrever os números na reta numérica. Então, eu vou deixar uma atividade aí para vocês, tá bom? Beijo!